Nós vamos estar num programa hoje que eu adoro, que é criatividade, é queridez. Cada pessoa tá passando por alguma coisa. Aqui nessa sala, cada um tá passando por alguma. Não tem ninguém que tá imune, a vida é assim. Mestre, aquele ser que chega na vida da gente para mudar a ordem das peças do tabuleiro. É o trabalho, é a relação, é a atenção, é a natureza, é amor, no fundo é isso. É essa conexão, esse negócio mais forte. É o que fica. Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje. Nós vamos estar num programa hoje que eu adoro, que é criatividade, é queridez, é com uma pessoa que é muito legal, que eu já vou falar sobre, mas eu tenho que falar antes que o nosso patrocinador é o Shopping Total, o nosso apoiador é a Cor, corretora de seguros, e a gente assiste o Totalks também na plataforma do Poa Streaming. Eu tô acelerando porque eu adoro conversar com a Ale, com a gorda, que eu conheci há pouco tempo, uma pessoa altamente criativa, trabalha com design, trabalha com arte, trabalha com sentimentos, com emoções. Ali, tu é um encanto, né? A gente se conheceu tem pouco tempo no Dia das Mães, que tu fez uma ação aqui com a gente. Então, muito bem-vinda pro Total, aqui com esse monte de coisas que tu trouxe aqui, que é a tua alma, né? Ai, que bom, eu agradeço, é uma felicidade estar aqui. A gente se conheceu faz pouco, mas parece que faz um tempão, né? Impressionante, né? Uhum. Uma coisa assim de afinidade, E bom, mas é que a gente tem um monte de coisas talvez em comum, né? Uma delas é o que a gente estava falando antes, que é essa coisa da curiosidade. Mas tu tem uma coisa que vai muito além disso tudo, né? Essa coisa da arte que tu consegue trazer e transformar em uma série de elementos, né? Que é o teu próprio trabalho. Conte-me mais sobre tudo isso e muito mais. Eu acho que com o tempo, eu sou curiosa desde pequena. Eu tinha uma mania quando eu era pequena, que tudo que eu pegava, ficava pensando 5 coisas que aquilo podia ser. E eu morria de vergonha, nem falava pra ninguém, porque vocês vão achar que eu sou louca, porque tudo que eu pegava um lápis, isso pode ser isso. Isso aqui é um baita exercício de criatividade, né? E daí um dia eu tava conversando com a Letícia, que é escritora, minha amiga, e daí ela disse, não, isso é incrível, vamos fazer um projeto. Até a gente fez na época o 5x1, que era 5 coisas que cada coisa pode ser. Então, eu acho que tem um traço muito forte, desde a minha infância, que eu trago disso. Sempre fui muito exploradora e muito curiosa. E atenta também, sabe? As coisas pequenininhas, isso me encanta. Então, eu tenho uma coisa boa, que eu acho que é uma felicidade simples. Eu olho para uma árvore e vejo uma folha caindo, já me dá um quentinho no coração. Então, eu sou super fácil. E com o tempo, depois eu ia fazer vestibular para medicina, porque toda a minha família tem um monte de médicos, tudo. Daí a minha mãe, faz medicina, eu disse, tá, fiz medicina. Daí fiz vestibular, fiz. Daí no último ano que eu estava fazendo vestibular, eu disse, quer saber? Eu vou fazer propaganda. Fiquei bem quietinha, fiz minha inscrição na PUC. Nem falei pra ninguém, passei na PUC, rodei em medicina, de que acabou esse vestibular, eu vou fazer propaganda. E daí eu comecei a fazer, no primeiro semestre, já fui atrás do trabalho, porque eu sou muito do fazer, eu gosto, assim, taurina, gosto de materializar e ver, tenho curiosidade dos processos, e só ficar na faculdade, estudando, fazendo resenha, me dava uma agonia, assim. Então eu consegui um estágio no marketing de uma seguradora, na Fênix, e aí começou a minha trajetória profissional e a minha trajetória de fazer amigos também, que isso eu acho que é uma felicidade que o trabalho traz, que é isso, todas as pessoas que tu vai te relacionando. A minha filha me perguntou esses tempos por que eu trabalho tanto, e daí eu fiquei assim pensando, né, rapidamente. Disse, minha filha, eu trabalho, a gente tem que pagar os boletins, todas essas coisas, mas o trabalho é uma forma da gente existir no mundo. É um jeito de se relacionar, aprender, ensinar, a ver como tu lida com as dificuldades, o que tu faz com os problemas e que marca tu quer deixar no mundo, né? Então, eu acho que o que eu faço tem um resultado final de design, de peças, de instalações,
Mas eu acho que a trajetória do trabalho, os laços que tu faz, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim. É transformador, né? Assim, Gorda. E eu vejo até na história do teu trabalho, né? Quando tu fala do começo, não tem muito o fim, né? Tu dá continuidade para as coisas, porque até na memória elas ficam, né? Então é um trabalho que não termina. É. Porque a criatividade, o resultado, e tudo isso que tu faz, ele tem uma vida, né? E deixa coisas também para as pessoas de uma forma afetiva, cultural, né? Enfim, então acho que tu tem essa Tu sabe tua veia, assim. que eu trabalhei em agência, depois eu fiquei no marketing, daí eu trabalhei na 10 Propaganda, que era bem na época que os guris estavam fazendo aquela campanha do universitário, Difícil Mesmo é a Vida. Daí eu ia nos RBS debates, eu adorava a 10, daí eu disse, eu vou trabalhar Foi na nossa agência 10. uma época dessa. Daí eu disse, eu vou trabalhar. Daí eu fui lá, só que não tinha nada, não tinha portfólio, não tinha currículo, não tinha nada, né? Tinha só meu sotaque de Livramento. E daí que já é uma coisa bem forte, né? É bem forte. É bem forte, adoro minha terrinha. E daí eu lembro que eu fui lá e disse, eu queria muito trabalhar aqui. Tá, tem portfólio, eu não tenho nada, mas eu posso servir cafezinho de graça, posso limpar alguma coisa, eu só quero estar aqui vendo, aprendendo. Daí eles disseram, não faz parte da nossa filosofia, eu não sei o quê. Não dá para tu vir trabalhar de graça aqui e tudo mais. Eu disse, deixa, eu vou entrar aqui. Isso também tem uma coisa, né? Eu sou persistente, sou difícil de desistir. Daí abriu uma vaga na coordenação com a Suzaninha e foi maravilhoso, porque na coordenação eu entendi exatamente como a agência funcionava. Então eu arquivava a fotolito, eu era a guria da pauta, então eles imprimiam a pauta e levavam em todos os departamentos. E eu comecei a entender melhor e na criação eu sempre demorava. Eu levava a pauta e ficava. Até o apontador eu gostava das coisas que falavam, das revistas, de tudo. E era muito diferente, né? Porque eu lembro que na época se procurava a imagem em livros, nos Imedbank, em banco de imagem, daí tu escaneava. Então era outra vida. E daí, quando eu vi que eu queria ir para a criação, eu comecei a dizer, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aprender os programas, não sabia mexer em Mac e nada. Então eu trabalhava, fazia todas as minhas coisas na coordenação, ia para aula, voltava da faculdade, que eles sempre ficavam até tarde, sentava ali junto com o arte finalista, com o Lipe, e ele ficava me ensinando a mexer no Corel, no Freehand, nessas coisas todas, no Photoshop. E daí eu passei para a criação. Meu primeiro trabalho foi um trabalho do Angelone, um chaveirinho do Dia dos Pais. Nossa. Eu e o Israel Mendes, era a minha dupla. E daí começou, assim. Depois eu trabalhei um tempo na Paim, fui para Plano Trio, que eu fiquei pouquinho tempo. E até na Paim eu trabalhei porque eu queria trabalhar com outros clientes diferentes, assim, né? Então eu me lembro que a gente fazia Renner, que era uma coisa que não tinha, né? Que era moda na 10. Então lá eu aprendi, eu acompanhava fotos, que era incrível, assim, fotógrafos ótimos. Então, tratamento de imagem, impressão. Eu fui assistente da Cláudia Fayad, daí eu era lá da turma do Telmo Ramos, era muito legal. Daí eu fui para Plano Trio. Sempre tem uma coisinha dentro de mim, assim, sabe? De inquieta, assim? Eu de fico, querer mais assim, alguma eu coisa? fico... eu sempre tenho uma... E eu acho que isso é bom porque a gente nunca tá pronto, né? Eu acho que a gente vai vivendo e é bom a gente abraçar isso. De tu não te fechar num olhar só. Então, daí eu fui para Plano Trio e daí... Lá na Plano Trio, eu começou a época da Toy Art, não sei o quê, eu disse, quer saber? Acho que deu, eu vou fechar esse meu período e vou abrir uma coisa minha. Daí, na época, fui lá, pesquisei, isso aqui, que nome, daí botei Alma Gorda, que é de um poema lá que eu ganhei de um amigo uma vez, que dizia que de gorda só a alma, que agora não é o caso, mas enfim. Daí abri a Alma Gorda e disse, vou fazer boneco. E daí comprei a máquina de costura, aprendi, comecei a fazer boneco e disse, tá, acabou a propaganda, não vou mais fazer, vou fazer boneco, enfim, fazer produto. Até que a Leves me procurou
Eu achei que era trote. Daí me disse, a gente quer fazer uns bonecos pra promoção do Dia dos Namorados. E eu, tá. Daí eu digo, deve ser trote, eu quero ver, tá. E segui escutando. Quando eu vi, ela começou a dar muitos dados. E eu disse, meu Deus, eu vou começar a anotar, Sim, porque é é leves de mesmo, é mesmo. Daí comecei a anotar, daí foi. E nesse trabalho, eu me dei conta que tu não precisa escolher, eu vou ser isso ou aquilo. Eu podia fazer essa coisa do manual, mas eu podia usar tudo que eu já tinha aprendido, toda a minha trajetória até então, né? Então daí eu comecei, daí na Alma Gorda fazia o atendimento, que é isso, sentar, conversar e ter uma sensibilidade também para tu ouvir o que as pessoas não dizem, né? Então, As entrelinhas, as né? É mais importante do entrelinhas, que falar. e também não ficar fechado só naquele briefing. Então, eu tenho uma coisa que eu estudo, assim, os clientes, as marcas, porque às vezes tem um leque de possibilidades que não aparecem. Claro, e às vezes, assim, eu vejo até pelo nosso trabalho no dia a dia, assim, às vezes tem coisas que a gente tá nesse dia a dia e não enxerga. E que alguém vem de fora e percebe um leque muito maior, né? Nos olha com uma amplitude muito maior do que aquilo que a gente está naquele momento. Na vida é assim, né? Nas nossas coisas são. E eu tenho um olhar muito. Abre o zoom. E eu tenho, exatamente. E eu tenho um olhar muito forte para sustentabilidade, né? Então, nesse projeto da Leves, por exemplo, e eu conheço, assim, os processos. Eu tô sempre, desde pequena isso mesmo, como as coisas são feitas. Eu adoro aqueles programas de sábado, domingo, de tarde, como meus filhos odeiam que eu fique. Como as coisas são feitas, eu acho incrível. Como é feito o lápis, como é feito não sei o quê. Visitei já várias fábricas, tudo. E daí, nesse da Leves, daí eu peguei um jeans para fazer os bonecos, que até eles disseram, não, a gente tem um jeans, só que não vamos usar porque ele solta tinta. Eu disse, não, isso não é ruim, vamos dizer isso, a gente não gastou água, ele pode soltar tinta, porque a gente não gastou água. E o enchimento dos bonecos era chão de fábrica. Sabe quando tu bota na mesa o tecido, corta assim, e sai aqueles monte de picadinho? Vai pro chão, eles varrem e daí vai para reciclagem ou queimam, enfim. Pedi para eles, me mandaram várias caixas. Daí todos os enchimentos dos bonecos eram com chão de fábrica. E claro, tem todo um trabalho, uma organização, porque quando tu recebe isso, tem até papel de bala. Então tu tem que coletar, fazer uma organização. Então nesse trabalho, eu acho que eram umas 40 ou 50 pessoas que participaram, uma equipe grande, que daí tinha a costureira, a pessoa que borda, a pessoa que enche, quem revisa, tudo mais. E tudo isso eu fui aprendendo, né? Porque daí tu vê como as coisas são feitas e tu vai montando, tá, como a gente faz. E até dali tu vai extraindo coisas também para ir transformando o teu próprio trabalho, né? A própria atividade que tá fazendo. Daqui a pouco tem o planejamento disso daqui, mas com um estalo daquilo que tu tá mexendo, tá manuseando, também te migra para uma é tudo uma uma outra rede, ideia. né? Nada é isolado, é tudo junto. Mas o que eu noto, assim, é isso, que tem um olhar profundo, assim, de entender o problema. Mesmo que eu não vá usar tudo que eu pesquiso e tudo mais, tem um olhar. E eu não olho só para processos, como esse trabalho, a gente está falando com gente. Tu precisa entender de pessoas, de como as pessoas sentem, o que é cultura. Então, assim, é bem amplo, assim, o repertório que eu geralmente pesquiso é antropologia, filosofia, poesia. Então, é tudo isso. Então, eu faço vários cursos, tipo, curso de poesia, eu fiz com o Lucão, e tem um negócio que eu uso muito, que eu aprendi, que é para escrever poesia, mas eu acho que é para a vida, assim. Não dá para tu contar tudo, tu descrever o objeto. Tu tem que deixar um espaço para a Claro, pessoa a imaginar. fantasia. Tu tem que deixar esse A espaço. infância é assim. Então, eu acho que todas as coisas se conectam, né? Curso de botânica, já fiz curso de alquimia junguiana. Agora eu vou participar de um que eu tô louca que comece, que é um clube de leitura do clube da Escola de Botânica. Então, eles separaram uns livros e tu aprende tanto com isso, né? Porque se tu vê as árvores, por exemplo, tem as raízes, e daí tem esses micélios todos que ligam elas, esses fungos, essas coisas que ligam uma das outras, e elas se ajudam. Então, quando uma tá fraca, a outra manda nutrientes. Então, todo esse sistema
é uma coisa poética, né? E eu acho que isso tu usa nas relações, tu usa no trabalho, tu usa em tudo. Então, até dá uma agonia às vezes, porque eu fico assim, ai, tem tanta Vai coisa. indo, vai que nem uma Tem raiz, tanta né? coisa. Vai, não tem. É que as conexões são assim. Mas na verdade, é que nem assim aquela história que a gente fala, né? Uma coisa é a conexão, outra coisa é a relação com, né? Então, que nem tu estava falando aqui, por exemplo, desse objeto, né? Que tu foi estudando, foi vendo como cria, quem é que faz, aonde tu chega, ou seja, veio uma ideia para desenvolver isso aqui, mas aí tu foi buscando e pesquisando É. quem é a pessoa que faz, o que ela faz, no que porque que às vezes não chega. tem quem faça, né? Essa matriosca, não tem aqui, isso é uma boneca russa. Então, não tem aqui uma empresa, uma gráfica, um Aqui no ceramista, sul não que tem. faça, mas, é. Não tem. Então, o que que eu faço? Eu estudo o que que é isso. Então, é o torno, é madeira, que pintura é. Então, tem tudo isso. E como eu já tinha, né, nesse trabalho, eu já tinha aprendido muito com o outro da Schutz. Então, quem fez essa boneca? Como eu descobri? Era uma pessoa que tinha torno, fazia ponteira de cortina. Imagina, nada a ver com Então, o negócio em si, né? e daí eu dei uma estudada nisso, tá? Como é que é o torno, como é que faz, tudo mais. Então eu fui lá conhecer em Lajeado, porque isso eu gosto também, né? Tem uma coisa também de intuição, porque nesse trabalho eu pesquisei várias pessoas. Daí tem umas que tem um jeito de tratar que não... Ai, eu não gosto, sabe? Daí disse, quem é que tu quer que esteja do teu lado nas peleias? Porque trabalho eu resolver uma peleia atrás da outra. Então, e daí eu falei com esse aí, um cara super querido, daí eu fui para Lajeado, conheci lá o espaço dele, conheci a mulher, os filhos e tudo mais. Daí disse, vamos fazer uma matriosca? Não, porque eu nunca fiz. Eu digo, não, vamos. Daí eu sei que ele começou a testar, me mandou uns protótipos, ele me mandando foto, e ficou incrível. E imagina o orgulho do cara até isso também, né? Porque além de tu fazer essa peça do produto, isso aqui é para Tramontina, né? Da Tramontina, enfim, também foi uma coisa transformadora para essa família, para essa pessoa, né? O cara nunca se imaginou fazendo uma matriosca. Não, e o legal é que eu acredito muito no trabalho ganha-ganha. Não quero só eu ganhar, nem louros, nem dinheiro, nem eu sozinha, porque sozinha a gente não faz nada. Então, por isso até que eu indico os fornecedores, sabe? Os parceiros de trabalho eu indico, porque quem trabalha bem merece ser indicado. E quando eu faço um post, sei lá, press kit de algum lugar, eu boto todo mundo que participou. Ai, não me importa, mas aí vamos fazer contigo, vamos pegar fora. Não me importa, porque eu sei o que eu sei fazer. Né? A pessoa não é tua. Porque eu acho que tem trabalho para todo mundo, o mundo é abundante. Então, tu tem que ser forte no que tu faz, sabe? Então, eu sei que tem coisas que eu vou fazer que outras pessoas não vão fazer. E isso não quer dizer que eu seja melhor ou não. A essência é tua. É porque eu vejo assim que quando as pessoas me procuram, é o meu olhar que elas querem. Claro. Né? Então é isso. É como eu resolveria tais coisas. O que eu enxergo que daqui a pouco, sabe? Vai muito além do negócio. Essa árvore, por exemplo, que é muito legal, que é do Iguatemi, eu adorei porque tu falou que ela tem vida. Ela segue, né? Então, essa árvore foi quando o Iguatemi fez 40 anos. Daí a gente fez um trabalho incrível lá, exposição, tudo mais. E uma das peças era o convite para o evento lá do jantar comemorativo para o corporativo do Iguatemi. E como eu fiz toda a narrativa e tudo mais, eu vi assim que quando eles compraram o terreno, tinha 2 figueiras. E essas figueiras construíram todo o espaço e elas são, de verdade, extremamente cuidadas. Tem uma pessoa que vai lá cuidar. Sim, eu fiz uma instalação de Halloween um dia e daí teve tudo que passar por uma aprovação, senão ia danificar a árvore. Era só uma coisinha enroladinha, assim. Mas teve todo um processo super cuidadoso. Daí eu disse, então eu vou fazer a figueira. Eu desenhei a figueira da entrada do Iguatemi. Então esse é o desenho da figueira da entrada. Só que daí, ao mesmo tempo, eu fiquei, como é que eu vou desenhar essa árvore que ela tem tanta vida e tanto significado, porque ela vai parecer morta ali. Daí eu disse, então que matéria-prima eu vou usar? E eu escolhi o aço cortem justamente por isso, porque é um aço cortem que ele não tem acabamento e ele segue envelhecendo. Então, tu vê aqui essas casas. Sim, vai saindo, né? Ele vai mudando a cor, e vai...
Então são sutilezas, sabe? Mas é isso, é o desenho. Imagina nos 80 anos do Iguatemi eles olharem. Ó, Nailê, daqui a tantos anos você vai estar vendo essa árvore aqui ainda viva, né? Então eu fico... Muito legal. Eu fico feliz, assim, com isso, sabe? E eu tenho um encantamento com a matéria-prima. Porque eu olho e eu vejo tanta possibilidade nas coisas, né? Tudo que as coisas podem ser. Então, e para isso, a gente precisa conhecer a história, né? Tu precisa conhecer o que significa a Figueira do Iguatemi, Então, às vezes, eu tenho projetos que as pessoas dizem, ai, não dá para tu, de repente, eu não tenho tempo, alguma coisa, não fazer essa parte de imersão. Eu disse, ai, não dá. Ai, não Vai dá. perder. Então, assim, porque eu sei que se eu disser não dá, eu não boto no orçamento, não boto no cronograma, eu vou fazer de madrugada, eu vou fazer igual. Faz parte de mim, então tem coisas que eu já vi. Não abro mão. Mas tu já abriu mão de trabalho por conta disso? Tipo assim, olha, então eu prefiro não fazer. Já. Por conta Recentemente, disso. eu abri mão de um trabalho bem legal, porque eu sei que eu vou fazer. Tu entende? Eu posso... é o jeito que eu crio. Eu preciso me esparramar para sentir, para entender, para ter outros olhares, para voltar. É a minha matéria-prima. É como se eu fosse um ceramista e não tivesse argila. Não tenho como do nada. É, perfeita analogia. Então não tenho assim do nada. Eu preciso. E tem coisas também, mesmo que tu mande coisas que tu vá me dar um cenário, eu vou, porque é o teu olhar. Eu vou ter que olhar e entender. Eu vou ter que, mesmo que eu chegue no mesmo... Eu tenho isso, assim, não consigo tirar isso de Não é dentro uma coisa mim. de uma produção deu simples. Eu não consigo tirar Tem isso alma. de mim. É a história do nome da tua empresa mesmo. É. Essa aqui é muito legal, que é da Schutz. Isso aqui, a inspiração é de uma agulha? Isso? Esse trabalho foi Que uma legal. faculdade. O meu briefing desse trabalho foi assim: a gente quer um bag charme que sirva para todo tipo de mulher. Eu disse, bom, Vou né? mexer aqui. Vai. Eu disse, como eu vou fazer uma peça que sirva para todo tipo de mulher? Daí eu comecei a pensar, digo, tem que ser aqui, ó. Tem que ser uma peça modular. É aqui. Eu tentando. Tem que ser uma peça modular. E comecei a pensar, assim, como seria essa peça. Então, ela é inspirada naquelas bonecas japonesas, as Kokeshi Dolls, que são aquelas bonequinhas, assim, sabe? Sim. De madeirinha, tudo. E daí, o que eu fiz? Eu fui lá para a fábrica de Novo Hamburgo, HG, na época, que foi um lugar muito especial. Eu aprendi muito, muito, muito. No começo, eu lembro que eu entrava na fábrica e tem um maquinário, né, forte, assim, que se tu não sabe mexer, tu pode causar um acidente, tudo. Daí eu me lembro que eu chegava assim com a mãozinha para trás, dizia, não pode fazer. No final do trabalho lá, eles já tinham uma máquina de costura que eles deixavam eu usar. Então, umas pessoas muito legais, assim, sabe? E esse tu monta, é isso? Então esse trabalho é assim. Eu tô tentando montar aqui. Né? Vou te mostrar. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu me inspirei nesse formato, né, da Kokeshi Doll, e eu fui pegando as referências que eu tenho, que eram mais de costura, tudo. Então, a ideia é uma boneca que sirva para todo tipo de mulher. Então, isso aqui foi depois dessa caixa. Ela começou com uma caixa pequenininha. Então, ia na bolsa uma boneca pendurada e numa caixa pequenininha iam outras cabecinhas e outros cabelinhos. E um outro corpinho. Daí tu podia montar. Tipo um Lego, assim. Olha isso. Então, é assim. Como que nasceu isso aqui? Isso foi produto de venda da Schutz? Sim, não, isso começou como um acessório da bolsa. Tu comprava a bolsa e ganhava o produto. Só que deu tão certo que ele virou um produto. Olha. Daí eles começaram a vender Daí a gente fez essa caixa para vender a boneca. Porque, então, assim, daí tem coisas, um exemplo aqui, que é isso do olhar. A gente estava fazendo, isso aqui é o barbicacho, que a gente chama, que é essa partezinha do couro. E daí, tu pegando o couro, tu pega uma tira de couro, corta, enrola. Daí, assim, ele estava muito magro. Só que se ele ficasse mais gordo, a gente já ia encarecendo o produto. Só que assim, estava muito ruim. Daí, eu fiquei olhando, assim, e eu acho que isso que é o bom, eu tenho uma cabeça bem livre, assim, eu não tenho medo do ridículo, sabe? Sim. Eu vou falando, vou
Vou. Às vezes tem que me puxar pra voltar. O ridículo é importante. Daí eu fiquei, digo, mas e se a gente fizer assim? Assim resolve. E resolveu. Ficou do tamanho que a gente queria, não ficou pesado, ficou leve. E resolveu, porque daí assim ele ganha corpo. Eu só virei o barbicacho. Então era isso. Depois aqui embaixo tem uma base, que é de metal, que daí tinha outros, vários tipos de banho. Tinha níquel, ouro, bronze. Então aqui, daí com a marquinha da Schutz. E isso também acompanhei a produção, que eu não conhecia. Então tu faz a borracha, faz o molde depois, enfim. E daí o corpinho, tu vai colocando, daí tem outras opções. Aqui tem E uma coisa legal do corpinho é que como a Schutz, eles lançam várias coleções, o corpinho tinha que acompanhar essas coleções. Então, às vezes, era uma coleção de uma bolsa com uma estampa, tipo essa. Sim. Às vezes, era uma coleção que é com spikes, que é tipo aquilo ali. Às vezes, era só couro. Então, esse corpinho, ele tinha que comportar essas mudanças. Então, o que a gente fazia? A gente pintava numa empresa que pinta saltos. A gente pintava. Lá da Sofia Webster, uma empresa super legal, Cristal Pinturas. E tampografava depois. Então, aqui tem a estampa da bolsa da coleção. Depois, a outra era outra bolsa que era com spikes. Então, assim, tu conseguia mudando essa peça de acordo com a coleção. Então, daí tu vai montando aqui a boneca. E essa agulha é uma agulha que é uma agulha de costurar couro de antigamente. Maravilhosa. Porque aqui ela tem uma... então, eu fui pegando esses elementos proprietários assim, desse universo. Então, assim, as pessoas já estão acostumadas, estão ali, tem agulha, tem não sei o que, só que eu olhei e disse, ai, mas que incrível essa agulha. Que coisa mais linda isso aqui, vamos fazer coisa. Daí eu fiz agulha com a marquinha da Schutz, daí a cabeça. Tem uma outra coisa também que o projeto ele vai se aperfeiçoando. Aqui na cabeça, o que a gente viu? Que a cabeça girava. Então, às vezes, a bonequinha ficava com a cabeça para trás. Então, na outra leva, a gente já fez um mecanismo, que foi o próprio meu parceiro lá do torno que sugeriu. A gente botou uma bolinha aqui e um rasguinho aqui. E daí trava. Então, tem isso também, de tu olhar o projeto e ver o que ele pode ir mudando. E aqui, eu tinha que fazer uma coisa para... Aqui ficava solto. Daí, eu fiquei pensando, e como o meu universo era um pouco mais da costura, eu disse, ai, tem aquelas coisinhas de abrigo, sabe? Que tu bota assim e puxa. Vou fazer isso, vamos fazer isso de metal. Daí, eu fiz, olha aqui. Ah, sim. Daí, tá isso aqui de metal. Daí, a gente bota aqui. Então é isso, eu vou fazendo uma coisa de retalhos das coisas, legal. Daí fica assim. E depois a gente desenvolveu esse mosquetão. Que prendia na bolsa. Que daí tu passa aqui, lá, prende na bolsa. E então foi assim que ficou. Ficou incrível a boneca, foi super sucesso, assim. Daí pro lançamento. Incrível mesmo, é muito. Isso pro cliente, pra marca e pro cliente, né? É uma interação sem fim, na verdade, né? E depois o próprio trabalho, ele gera outras coisas. Por exemplo, essa boneca, eu fiz 3 bonecas gigantes, elas tinham 2 metros para vitrine da Schutz do Oscar Freire. Ela também rendeu uma parte gráfica, porque eu tenho muito isso, eu fico olhando e eu fico... todas as coisas que isso pode ser. Isso pode ser uma ilustração, isso pode ser uma animação, isso pode ser uma boneca grande para vitrine. Como a gente vai expor isso na loja? Pode ser várias pequenininhas para uma vitrine, inclusive, então, né? Para expor, o que eu falei? Não basta a gente expor separado nas bolsas, é importante mostrar o colecionável. Claro. Para as pessoas enxergarem. Dá sentido para as coisas, né? Exato. Então, eu acho que tem uma coisa que talvez para os clientes seja interessante, é isso. Que eu tenho esse olhar, assim, e as coisas ficam todas costuradas, né? Porque, às vezes, se tu fica desenvolvendo uma coisa com outra coisa com outra, tem muita coisa de informação que se perde no meio. Então, esse trabalho foi uma faculdade, assim. E o legal é que, por exemplo, esse meu parceiro que fez o torno, ele trocou a Kombi, ele comprou um torno novo. E isso é que eu fico mais feliz, sabe? Quando, através de um trabalho desses, consegue beneficiar as pessoas. E ele ficou super orgulhoso, sabe? Então, isso eu acho lindo. É isso que tu fala, vai muito além do produto em si, né? E é uma relação diferente que tu acaba tendo. Porque eu lembro que eu estava indo para São Paulo lá para o lançamento e estava com frio na barriga, tudo, né? Porque, enfim, é exausta. Quando foi isso?
Ai, eu sou meio ruim Faz de tempo, não faz data. mal, não importa. Bia. Faz um tempinho. Não faz mal. E aí? daí eles me ligavam, sabe, depois, aí, como é que foi? Deu certo? Sabe? Então é muito legal, é muito legal. E que legal, e atrás tem inclusive o como fazer, né, o processo, 1, 2, 3. E tu vê E isso. bonito, né? Não é tipo assim, passo 1, passo 2. Não, Ai, tá não, aqui, tem é que ser bonito bonito. sempre. Tudo tem que... Dá pra Muito ficar bonito, bonito. tudo. É que isso que é legal, Gorda, eu vejo nos teus trabalhos, uma coisa só pode falar individualmente, todas elas fazem um sentido. É. Né? Se for olhar, isso aqui por si só já é uma baita marca, um baita trabalho, uma coisa super bonita de ilustrar e de mostrar, seja numa vitrine, seja numa própria caixa, porque essa caixa é legal. Essa caixa Isso é linda. aqui é mais surpreendente ainda. E isso aqui é o vivo da coisa também. Tudo tem. Tudo se conecta, mas individualmente também dá para se... É muito legal. E eu tenho, assim, um negócio que eu... Claro, cada projeto é uma enxurrada de aprendizado, né? Mas eu não tenho, assim, Ai, mexi aqui. Não faz eu mal. não tenho Ai, porque é a Schutz, ou porque... Para mim, todas as pessoas... Eu trato da mesma forma, sabe? Com o mesmo carinho, com o mesmo comprometimento, com a mesma entrega. É meio que o jeito que eu sou. Que bom, que maravilha. E aquele que tá... Esse eu não alcanço, eu não tenho braço. Esse aqui é da Suzano. A Suzano eu adoro. A Suzano é o seguinte, eu comecei a trabalhar com a Suzano quando era Fibria. Então, na época, a Andréia e o Paulo, que eram da Sarau, me convidaram para... que eles já conheciam, assim, as coisas que eu faço, me convidaram, a gente vai ter um evento lá em Campinas e a gente quer fazer umas instalações, tudo mais. E daí eu disse, tá, mas o que tem que fazer? Faz o que tu quiser. E eu disse, quase adoro, faz o que tu quiser, tá, vamos lá. Daí eu fui lá em Campinas, conheci o espaço, tudo, entendi o que era as dinâmicas que iam fazer, e daí eu fiz uma árvore de quase 3 metros de eucalipto, que daí eu estudo, né? Então, o que é a matéria-prima? É eucalipto, plantam o eucalipto, depois colhem, picam, daí ferve, tem vários processos, fica uma pasta, né, que é a celulose é desidratada, e ela fica uma folha, que é maravilhosa, uma textura, uma coisa linda, e vira essa folha, eles vendem, e cada empresa bota no seu processo, porque tem celulose em tudo quase, né, tem no remédio, tem no sorvete, tem na fralda, no papel higiênico, no papel, um monte de coisa. Então, eu estudo todo esse processo e daí eu vou fazendo. Então, nesse trabalho, eu lembro que eu fiz uma árvore grandona, com umas folhas, depois tinha um intervalo que as pessoas saíam, eu tirei as folhas, porque mostrava um ciclo que terminava e começava outro. Então, eu tirei as folhas de celulose que eu rasguei todas à mão, assim, pendurei, encaixei na copa da árvore, e eu levei um saco de serragem, que eu nem sei como é que... Daí eu falei ali no hotel, não, porque aqueles carpete, aquelas coisas, hotel chique. Eu disse, olha só, eu tô pensando em fazer uma serragenzinha, mas é grossa. Depois a gente passa um aspiradorzinho, nananã, dá. Adoraram, né? Daí consegui, daí tá. Daí quando as pessoas voltaram, a árvore estava pelada, só o tronco e os galhos e toda a serragem assim no chão e as folhas soltas. E daí ia começar uma outra dinâmica de tu botar coisas na árvore. Então, eu comecei na Fibria assim, a Suzana comprou a Fibria e a Fibria me indicou para a Suzano. Então, uma pessoa lá me indicou e eu comecei daí a fazer projetos com a Suzano e daí eu fiz vários projetos, assim. E tem um tipo de projeto que é o que eu mais faço, são os presentes especiais, que são, para mim, os projetos de frio na barriga. Porque, por exemplo, são presentes que é o presidente da Suzano que vai dar, né? Daí eu fico... Sim, né? Tem que ter toda a parte desse, como ele segura, como ele entrega. Não, e depois é uma responsabilidade, claro, né? Então, esse trabalho, esse é um protótipo que era... Eu não lembro o nome do cliente, mas era um cliente americano lá deles, que eles queriam dar um presente pelo tempo de parceria que eles tinham.
Daí eu fico pesquisando o que é o tempo, daí no universo da Suzano, né? Que é renovar a vida a partir da árvore, não sei o quê. E daí eu vou explorando, vejo vários territórios. Eu digo, o tempo na árvore são os anéis. Os anéis de crescimento, eles mostram o tempo. São incríveis os anéis de crescimento, porque se tem tu olha uma árvore cortada, tem um anel mais fininho aqui de um lado e mais largo do outro, ele significa que aqui bateu mais vento do que aqui. Se o anel é mais próximo um do outro ou mais distante, é uma época que choveu mais ou choveu menos. Então é incrível, é tanta coisa para conhecer, né? Que isso que às vezes eu fico, é um fascínio. várias vidas para conhecer tanta coisa da natureza. Então eu peguei e fiz testes, assim, porque a celulose, quando tu vai cortando, ela dá umas quebradinhas. Então eu cortei todas as tirinhas de celulose, porque eu acho que ela tem uma textura linda que ela e fica. muda a cor, né? Ai, é lindo, fica. Então eu testei, eu fui cortando, e daí para colar uma tira na outra, para fazer uma grande tira, então eu lixei, dei uma umedecida, passei cola, eu vou testando, experimentando. E daí eu fui enrolando, não acabava nunca, porque o que eu fiz ficou desse tamanho, isso aqui era só um protótipo. Como então, é que o cara vai levar, né? para eles. Então, daí eu fiz essa aqui bem grandona, daí ela ficou numa caixa, que isso aqui era uma moldura de eucalipto, com acrílico, tudo mais. Que lindo. E quando eu penso isso, eu também penso isso, como vai levar. Porque então, o que eu pesquiso? Qual é o tamanho que dá para despachar isso no aeroporto, que não vai dar problema, daí eu falo com a Jadlog, daí eu vejo que embalagem que leva para sempre. Então, e só fico tranquila, despachou, deu tudo certo, foi. No caso, esse aqui eles deram aqui no Brasil, depois o cara que levou, mas mesmo assim eu pesquisei. Mas teve um outro trabalho, que é o da Procter, que daí eu fiz com esse outro material, que isso aqui é o cavaco do eucalipto, então que eles picam, então é isso aqui que vai lá para ferver. Então isso aqui é lindo, né? Olha isso aqui, só isso aqui já é maravilhoso. Então eu pego isso aqui, eu pedi, vocês podem me mandar uns cavaquinhos? Mas aqui na fábrica, daí me mandaram. Daí me mandaram uns sacos lá com os cavacos, e eu fico experimentando. Então eu furo, eu colo, daí eu vou vendo as texturas, eu pinto, eu vejo o que pega, o que não pega, como é que fica. E para esse aqui eu fiz uma mandala grande, esse era o da Procter, eu fiz uma mandala grande, com esses cavaquinhos tudo ao redorzinho, assim, ficou lindo, ficou. E daí eu pintei com tons de azul. E o que acontece? Isso não é um presente que a pessoa vai dar para uma outra pessoa, tu vai botar na tua sala, né? Porque são as cores do cliente e o material da Suzano. Gente, então, isso de verdade. Arte, né? Então... E tem uma amiga minha que me falou um dia que ela disse: o que eu acho interessante no teu trabalho é que tu consegue levar a arte pro corporativo. Sem dúvida. Mas eu acho que sempre dá para tu... Sempre dá, né? Dá se tu pensa nessa história, se tu pensa nessa trajetória toda, se tu olha toda a cadeia que tem de produção, se tu coloca as pitadas da alma gorda na história. Aí dá, né? Todo mundo tem uma história para contar. E é isso o que mais conta, né, gorda? Porque isso que a gente tá falando, olha quanta coisa, cada peça tua que tu tá fazendo aqui tem uma coisa por trás e vai ter pela frente também. Por exemplo, isso aqui do Salt Summit, né? Imagina. Esse era uma reprodução do armazém. E esse eucalipto é o eucalipto da base. Eu olho os armazéns por cima, é tão bom olhar um telhadinho bem feitinho aqui do armazém, porque nem todos estão. Nem todos estão. Então, mas é lindo. Eu ia falar uma coisa agora, me esqueci. Mas que as coisas têm continuidade, tem a vida, tem a tua história, tem é isso que eu ia falar, não sei. E todo mundo tem essa história para contar. Então, e eu vejo o que acontece hoje, assim, do que eu estudo, que eu tô sempre pesquisando e estudando. Aliás, tu pode dar aula de tudo, né? Se tu for assim, eu preciso de uma professora de geografia. Mas qualquer um pode. Eu preciso de uma professora de história, de geologia. Gente, tu mergulha em todos os processos. Mas o conhecimento está aí, está cada vez mais acessível. Então, e acontece isso, tipo, com a minha filha. Agora eu não estudo mais. Mas até o ano passado eu estudava algumas coisas com ela. Que idade tem teus filhos? A Luca tem 13 e o Caio tem 7. E daí, quando eu estudava, tem umas matérias que ela não gosta muito, tipo...
geografia, história, biologia, É eu não que a forma gostava como se muito. dá aula também, né? Tão chato. Daí eu sentava para estudar com ela. Célula. Disse, Luca, olha que coisa mais maravilhosa do mundo é uma célula. Porque tu junta toda, ela tem uma vida inteira nela. E ela se agrupa toda de um jeito e forma um órgão. E se tem uma célula que não funciona direito com as outras, ela vira um tumor. E ela prejudica todo o resto. Porque é lindo isso, né? É porque eu acho que tem beleza nas coisas. E daí até a Luca me disse, aí eu queria que tu me desse aula de tudo. As coisas parecem mais legais quando tu fala. E eu fico feliz, mas fico triste ao mesmo tempo, sabe? E eu entendo, assim, que, tipo, tá difícil dar aula hoje em dia, né? O acadêmico, os professores, é um desafio competir com celular, com atenção, com várias coisas. Mas eu acho, assim, que falta conexão com as coisas, sabe? Porque é lindo. Se tu olha, eu vejo, assim, quando eu vou pensar em algum trabalho, eu sempre olho, assim, para uma árvore, para uma raiz, tipo, para uma semente. Olha o que é de lindo uma semente. Tu tem uma floresta ali dentro e parece que tá Tu morta. lembra e não tem mais, eu acho, assim. Outro dia eu estava falando isso com meu marido e me deu uma lembrança muito boa. O caqui, não sei como é que fala, eu falo caqui. Tu não abria a semente do caqui? Nunca abri. Nunca abriu, não sei se ainda tem, porque hoje eu não sei o que acontece com as frutas que estão vindo. Ah, horror, tem umas frutas sem semente. Sem né? semente, eu adoro a semente. Outro dia estavam rindo aqui de mim que eu como semente de. Só não como a de manga, né? O caroço, porque é difícil. Mas aí abria a semente do caqui e dentro parecia que tinha. Era branquinho, um garfinho, uma colherinha e uma faquinha. Guria, busca aqui em casa, isso. eu vou abrir, eu nunca busca. abri. Sabe, a gente abria, nossa, era uma mão de obra abrir, porque ela é bem grudadinha. Aí fazia uma coisinha, abria. Ah, eu vou abrir E a minha irmã hoje. conseguia abrir aquilo com uma facilidade. A Márcia, tu vê, minha irmã que hoje faz doces, faz tortas, tem uma mão, né, super habilidosa. Então ela abria aquele negócio e eu ficava assim, fascinada. Era um garfinho, uma faquinha e uma colherinha branca. Não, e tu sabe que eu acho que no cenário que a gente vive hoje, com inteligência artificial, com essa quantidade de informação, um excesso de informação, de estímulo, de exposição de tudo, esse cenário do mundo, e principalmente a inteligência artificial, eles não estão mudando só o jeito como a gente produz. Eu acho que existe um movimento de estar mudando também a forma com que a gente dá valor para as coisas. Porque cada vez mais o que é o humano é o que vai se destacar. Porque tu olha tudo igual, né? Tá tudo igual, tá ficando tudo igual. As coisas com a inteligência artificial, os desenhos, as coisas, tá ficando tudo igual. Então tá acontecendo esse movimento da imperfeição, do toque humano, né? Da autoria, da pessoa por trás, da verdade nos processos, da narrativa. Porque é uma coisa horrível quando tu olha para uma imagem, alguma coisa, e tu pergunta, será que isso é real ou é inteligência artificial? É muito... E tudo bem, eu não fico assim, ai, que horror. É o cenário que a gente vive. Sim, até a gente estava conversando com o Túlio Milman outro dia aqui no Totalks também, depois assiste que tá bem legal. E ele falando sobre inteligência artificial, ele dizendo o seguinte, o que importa muito mais é como tu pergunta, o que tu pergunta. E tu ir atrás daquilo sempre e instigar a IA para que realmente saia daquela coisa tão automatizada ou lugar comum. Não é, e eu acho assim que é uma ferramenta ótima. E tem a ver com a curiosidade que a gente tá falando. E é uma ferramenta ótima e eu uso como eu uso um estilete, claro. Sabe? É uma ferramenta maravilhosa. Eu tava falando para meus filhos também esses dias, eu disse, olha, antigamente a gente tinha que comprar a enciclopédia, ver o índice, ver qual era o volume da enciclopédia que estava a informação. Tu tinha todo um trabalho para tu chegar na informação. Às vezes tu não tinha como é que é o Tesouro da Juventude que eu tinha, sabe? Tu tinha todo um trabalho para tu ir achar. A Barça. E hoje, o que eu vejo? Não, a informação tá aí, tá muito acessível e isso é muito bom, sabe? Então, assim, eu adoro pesquisar. E isso me ajuda muito. Então eu junto um autor, Bachelard, David Le Breton, sei lá, daí eu uso Rubem Alves, e eu vou juntando e vou misturando tudo. Então é uma coisa incrível, né? Só que é isso, é uma ferramenta. Não é
o negócio que vai fazer por ti. Então, é bem isso. É tu saber como usar, é tu alimentar com a tua personalidade. Mas, assim, eu escrevo. Não é a inteligência artificial que escreve meus textos, nem meu e-mail, nem não sei o que. O que eu faço, eu digo, revisão ortográfica sem mudar nada. E outra coisa que eu sempre peço é, não fica me elogiando. Eu tenho pavor quando fica, digo, ai, não fica me elogiando. Não quero alimentar meu ego. Então eu acho que essas coisas, assim, são importantes, né? Porque tem, assim, eu tava conversando com um amigo que tem uma empresa que eu faço várias coisas de cenografia com ele. Daí ele me falou, tu não faz ideia do que tem acontecido. Várias pessoas, empresas trazem os projetos, tudo feito de inteligência artificial, só que são umas coisas impossíveis de fazer. Sabe? Então, eu tô tendo que trabalhar com coisas de arquitetura para conseguir ver formas de viabilizar um projeto que a inteligência artificial fez. Tipo, até a minha irmã, que é designer de joias, também maravilhosa, Valéria Sá. Maravilhosa. Ela me mostrou esses dias um trabalho lá que pediram para ela orçar, que era um pingente, assim, nitidamente feito em inteligência artificial, só que tipo, a pessoa não se prestou para pensar, porque era um pingente que tinha uma peça solta no meio. Daí eu só olhei de, bom, e essa peça solta é no quê? Na imaginação que ela fica aí, sabe? Então isso que o meu receio, assim, é que as pessoas fiquem preguiçosas, sabe? E parem de pensar. Enfim. Eu acho que não tem que ficar, muito antes pelo contrário, né? Para tu poder lidar realmente e ter o resultado que tu quer através de uma inteligência artificial, tu tem que ter essa inquietação e essa curiosidade e tu tem que ter conhecimento. Porque no momento que você está falando do pingente, no momento que ela te devolve alguma coisa e tu olha e diz assim, tá, mas como vai? Vai de novo, pergunta de novo, instiga de novo, até a gente poder ter uma coisa com mais conteúdo, né? Inclusive gerar conteúdo para a própria IA, né? Porque a IA nada mais é do que a soma de todos os conteúdos que a gente coloca, né? Gorda, isso aqui tá maravilhoso também, né? Que é aquilo que eu tava falando, né? De como elaborar as dores, né? As coisas que nos tiram coisas que não são boas e que a gente pode transformar, né? Então, conta para nós que a história da época da enchente. Então, isso aí é uma característica até no oráculo, tem a amiga, a Andréia escreveu um texto que ela fala que eu transformo dor em flor. Então, eu acho que eu tenho um olhar otimista, eu não sou aquela positividade tóxica, mas eu tenho um olhar, assim, otimista e simples, que é o que eu até falei, eu vejo beleza nas coisas, sabe? Eu acho, assim, que tem uma abundância linda no mundo de cor, de cheiro, de som. Então, eu sinto bastante. E durante a enchente, todo mundo, né? Foi um horror, assim, tu via aquelas cenas, tudo. Então, eu fiquei muito emocionada vendo as cenas, mas o que eu comecei a enxergar em cada uma tinha uma força, assim, desse povo gaúcho, sabe? Tinha uma força das pessoas se ajudando, das pessoas, porque era um desastre, foi um horror, mas eu olhava e eu enxergava coisas ali. Então eu comecei a desenhar, não foi nada pensado. Um dia eu olhei uma cena, eu fiz um desenho de um traço preto com um marrom. Então, das coisas que eu via, por exemplo, ali tinha a pessoa ali atravessando a rua, né? Com o guarda-chuva, por um mar, aquilo é o atravessar. A gente vai atravessar. Vamos atravessar, né? Os outros pendurados lá no helicóptero, a pessoa pegando a outra, é confiar. É confiar no ser humano. É confiar no... Eu já vou chorar. Pode chorar. Confiar na bondade, sabe? Então, eu acho que isso resume um pouco, assim, o jeito que eu acredito. Eu acho que nunca é só ruim, nunca é só bom. Sim. Sabe? E as coisas passam. A vida é assim, Sempre amanhece, sempre anoitece. Então, assim, ó, compaixão, o que for, toda mobilização com os animais, com as coisas. Então, foi indo. Eu fui assim, ó, o regenerar aqui é a pessoa na geladeira.
atravessando, botou Transformando. sabe, tu regenerar, né, sobreviver, reexistir. Então eu comecei a ver isso, e depois, quando começou a água começou a baixar e as pessoas começaram a sair para ir nos abrigos encontrar os pets, para limpar, para fazer, tirar a lama, daí eu comecei a só botar uma corzinha em algumas pedaços, então, Vida né, voltando. aqui ó, enfrentar o gurizinho lavando a bandeira do estado, né, seguir, que tinha a placa lá do, né, proibido a seguir, a gente vai seguir, preservar, que tem ali do mercado público com os cones, que às vezes tem coisas que tu até esquece, Passa, né? mas quando elas são ameaçadas, despertou tanta coisa, né? Então daí depois tem esses outros aqui, é o descobrir. Descobrir, é tu tirar o que tem em cima e tu descobrir. Então, né, encontrar e abrigar. E depois eu fui fazendo posts disso no Instagram, e em cada um eu botei uma música de um gaúcho. Eu botava uma Que trilha legal. ou uma banda, um cantor, ou alguma coisa. E. De se lavar chorando, né? É. Eu também sou bem. Não E é. sabe isso aqui, por exemplo, esse aqui, ó, o sobreviver, né? Que é aqui um cavalo sobre uma casa, então, né? Tu tem a coisa da duplicidade da palavra, né? Exato. É uma e da palavra essência que da vida. é. E a essência da vida, né? Então, eu acho que assim, que para mim foi forte isso da tragédia, tudo, mas foi tão forte esse povo, sabe? Tão forte, todo mundo se ajudando, e vocês aqui tiveram um papel importante, né? Então, eu acho isso, que a gente tem que aprender, assim, a olhar o bom também, né? O meu filho também várias vezes ele fica, porque eu não consegui, que eu não sei o quê, porque eu disse, a gente precisa olhar, não pode olhar só o copo, sabe? Tu olha, ele tá meio cheio, meio vazio, a gente precisa. Porque o dia a dia, ele é puxado. Cada pessoa tá passando por alguma coisa. Aqui nessa sala, cada um tá passando por alguma, não tem ninguém que tá imune, a vida é assim. Sabe? Só não vai mais ser assim quando tu estiver ali na horizontal Tá pra morto, sempre. claro. Então a vida não vai. Então o que a gente vai fazer com isso que acontece? Vamos fazer o melhor que dá, né? Então é um pouco isso. E na pandemia eu fiz uma outra coisa, que eu fiz até um Instagram, que é o Olhar Descobridor. Que o Olhar Descobridor, na real, é uma técnica, até quase, é o jeito que eu sou, é curiosidade, coragem e amor. Eu olho as coisas e vou transformando. Então, eu tive que cozinhar bastante, eu sou bem ruim na cozinha, me atrapalho com muita boca, muita coisa, não sou muito boa. E tive que cozinhar. Daí eu ia cortar lá a cebola, daí eu ficava olhando, já enxergava uns olhinhos, umas coisinhas, eu ia cortar a cenoura, daí eu imaginava. E daí isso eu comecei a fazer. Eu fazia uma foto, por exemplo, da cenoura, fazia uma fotinho, botava uns olhinhos e fiz uma cenoura, assim, cortando o cabelinho, que foram as coisas que a gente fazia na pandemia, né? Tu cortava o cabelo, tu cortava os excessos todos. Então, e daí eu comecei a fazer isso e fazer um poeminha, assim. E foi muito interessante o que aconteceu. E fiz, assim, do coração, porque é essa minha forma. Hoje eu entendo, assim, melhor. É o meu desabafo, sabe? É o jeito que eu consigo passar pelas coisas. E eu lembro que, assim, várias me escreviam e botavam uns comentários ali no Instagram que eu era o sorriso do dia daquela pessoa. Que eles ficavam esperando eu postar alguma coisa. E é assim, sabe? Uma coisa que eu tirei foto com o meu celular, sabe? É o que tu fala da É o meu simplicidade celular, das coisas. eu tinha o Animatic, que eu desenhava ali com o dedo mesmo, fazia animaçãozinha, e é isso. Mas é verdade, né? São as coisas que a gente estava passando, é tu olhar de uma forma diferente para as coisas. Eu tô aqui, ó, eu também choro. Gorda! Eu disfarçando aqui, porque eu também me emocionei, então acho que não. Gorda, vamos lá, então vamos fazer agora pra gente encerrar o nosso Totalks de hoje. De um jeito diferente. Conta pra gente, isso aqui é um oráculo, né?
Mas nós vamos chorar as duas, né? duas. A gente tá disfarçando. Olha, juro que nós estamos disfarçando aqui. Vou achando palavras para poder segurar um pouquinho. Eu já nem disfarço mais. Meu rímel, entrar rímel na minha casa é tudo à prova d'água. Pois é, sabe que aquela coisa do à prova d'água eu tenho dificuldade. O à prova d'água é porque sustenta, não é porque ele borra junto com a água, entendeu? Que, aliás, é para fazer umas... Porque é bonito, né? Tu ver um rímel não, mas é que eu choro bastante. Eu choro bastante. Eu choro, me emociono. E eu não me importo, assim, sabe? Não me importo. Na FRUC lá eu chorei quando eu fui fazer homenagem por tempo. Choro. E já aviso, eu choro. Eu não consigo me conter. É uma coisa assim. Se assim como tu ri, assim, eu choro. Assim... Meus filhos perguntaram, o Caio, pequenininho, perguntou assim, ai, mas por que tu tá chorando? E daí eu disse, sabe o que é o choro? O choro, ele não é só tristeza. É quando a gente sente uma coisa tão forte que ela não cabe dentro da gente, ela tem que sair. E daí ela pode sair com risada ou com lágrima. É uma forma de sair dentro da gente. Então é isso. Então eu super não me importo assim mais. Eu choro. Tem aquela expressão, assim, né? Chorei de tanto rir. Inclusive, eu dei para uma amiga minha esses dias que ela fez uma cirurgia, não sei o quê, que ela disse, eu chorei esses dias de dor. E eu desenhei num pratinho para ela, eu só botei assim, pode chorar. Que amor. Que isso, que amor, pode chorar. A gente tem que se libertando das amarras, né? Porque a vida, assim, é que nem diz Monteiro Lobato, é um pisca. Tu pisca, nasce, tu pisca, cresce, e tu pisca e acabou. Então, eu acho que é isso, assim, é tu ir buscando... E descobrindo quem tu é durante todo o percurso e com os trabalhos, com os amigos, com as conversas, com os desafios, né, que são vários. Então, eu acho que é isso, assim, e também aceitando a mudança, porque a gente muda também, né? Então, é tu te descobrindo e tu ir mudando. E eu acho que é sobre isso, assim, né? Olha, eu quero te ouvindo, né? Encantada. É bem isso. Mas tu queria saber do oráculo? Vamos lá, vamos fazer o oráculo, porque eu já vou chorar de novo. Tá. Então, o oráculo, eu tenho uma grande amiga minha de Cachoeira, Andréia Fortes. A gente era colega no cursinho no Mauá. Até da época do Mauá. Do Mauá. Puxa vida. Aluna do Carvalho, vários. Do Paulo Simões, do Rigo, do Cotec. Do Cotec. Shimokuda, é maravilhoso. E daí... A Andréia é uma pessoa, assim, que eu admiro de um tamanho, assim, que eu nem sei. Ela é uma das pessoas que me resgatou várias vezes, assim, no meus pós-parto, que eu fiquei um tempinho sem trabalhar dela, sempre me puxava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, E ela é muito sábia, assim, muito estudiosa, é muito humana. E ela um dia me ligou, assim, eu fiz aqui, quero fazer um oráculo, fiz uns textos, olha o que tu acha. Daí eu olhei, incrível o oráculo. Daí eu disse, vamos fazer. E eu comecei, daí eu fiz todo o projeto gráfico e o oráculo, o que eles são? É um resumo da vida dela, são palavras marcantes em toda a vida da Andréia, né? Então, assim, tu tem várias palavras aqui, o imperfeito. Então, em cada uma tem um texto e tem perguntas embaixo. Então, esse trabalho eu demorei 9 meses para fazer. Período de uma gestação, mais um filho. Não é todo tempo, tanto tempo assim que eu levo para fazer. Só que foi um trabalho bem desafiador, porque eu disse, o que tu quer? Daí ela é a que me disse, que essa que me levou para a Fíbria, tudo mais, junto com o Paulo, faz o que tu quiser. E daí eu disse, é uma responsa, né, porque tá à altura de toda essa lindeza que ela traz aqui. E também, ao mesmo tempo, eu tinha que trazer ilustrações que falem um pouco, mas que não sejam a protagonista, porque o protagonismo aqui é a palavra, é a mensagem. Então, eu fiz aqui todas as ilustrações, a parceria toda é do Instituto Mari Johan Peter, da Juliana. Então, a venda do oráculo, a gente está indo para a 3ª edição, eu acho, ou para a 4ª, se não me engano. Então, a renda desse projeto é revertida para os projetos do Instituto Mari, que é incrível, assim, eles apoiam. Tu fez, né, 9 meses tu fez, a Mari, né, infelizmente
né? Então é a vida que Então trouxe de volta. então eu acho que é isso, assim, né? E o oráculo, ele é muito legal, porque tu não tem forma de usar, tu usa como tu quiser. Então, assim, tem pessoas que usam antes da reunião, ali na FRU, que as gurias usam direto, antes de uma reunião, sabe? Às vezes para começar o dia, às vezes tá com um problema, alguma coisa, tu faz uma pergunta, não tem, assim, como usar. Mas é uma ferramenta que acontece, independente da forma com que tu use, tipo, em grupo, ela parece que alinha todo mundo numa mesma frequência, sabe? De vulnerabilidade, assim, de abrir o peito, de ser humano. Então, eu acho que isso é uma coisa muito potente, assim. Então, eu fico super honrada de ter feito esse projeto. Enfim, tira uma carta aí. Tirar uma carta. Eu tiro assim, sem olhar, né? O Como tu oráculo quiser, assim. sem olhar. Vamos ver. Vamos fechar o... Vamos ver o que diz aqui no final do nosso total. Um oráculo. Não é ruim. Não é ruim. A gente olha que nem a gente tira, não é ruim. Porque né? Porque sempre tem um inimigo. Mestre, aquele ser que chega na vida da gente para mudar a ordem das peças do tabuleiro. Geralmente uma criança ferida que não teve colo suficiente e que decide espalhar para outros dores que não quer sentir. O que teus inimigos te ensinam? Tens algum? Se pudesses falar algo para ele amorosamente, em primeira intenção, o que dirias? E tu sabe que o meu filho tinha um colega na escola que eles reclamavam porque brigava, que não sei o quê, que nananã. E daí o que eu falo assim, o comportamento normal não é esse. Então, quando uma criança tá fazendo isso, ela tá pedindo ajuda. Tem alguma coisa errada na vida dela. Ou em casa, ou na escola, ou tem alguma coisa que precisa olhar, né? Então, e tu manifesta dessa forma. Então é isso, essa criança ferida, é como a gente é o teu inimigo interno, né? Exato. Tu sendo o teu próprio, né? Exato. Então são coisas assim, são coisas que, assim, eu acho que não tem, assim, carta ruim. Daí nesse oráculo, cada uma tem uma carta, a Andréia, a Ju e eu. E a minha carta, até era uma carta que nem tava, daí quando eu falei a palavra que eu queria, a Andréia incluiu essa palavra, que é amor. Porque para mim, a vida é sobre amor. É isso. É o trabalho, é a relação, é a atenção, é a natureza, é amor, no fundo é isso. É essa conexão, esse negócio mais forte. É o que fica, né? Eu perdi já meu pai, minha mãe, e o que eu vejo é isso. O que fica é o amor. Não é o carro, não é o dinheiro, não é o amor. São as coisas verdadeiras que tu passou. Porque o cérebro da gente não tem como armazenar tudo, né, na tua cabeça. Então, tu armazena as coisas na gavetinha do teu cérebro, que é o que tem uma importância afetiva. E, no fim, eu acho que a vida é sobre isso, sabe? Sem dúvida. É. Bom, eu segurar aqui, sabe, eu te falei uma vez, né, eu tenho uma técnica, às vezes, quando... Eu não me importo com chorar, eu choro, não tem problema nenhum também, sou bem chorona. Mas às vezes não dá pra, né, correr lá, então eu só dou uma seguradinha aqui, assim, ela vai pra dentro, a lágrima... faz uma bolsinha não que é um choro ela, interno, tá? Não é isso, a emoção vai. Às vezes, mas às vezes tipo, não precisa correr a lágrima, às né? vezes tu a não emoção quer, não tá é a tudo lágrima bem, em si. E funciona, eu aprendi isso com a minha amiga Rosana Valdez. Eu vou tentar e funciona, isso um dia. Dá super certo. Então, Às vezes, assim, encerramos né? o nosso total. Pra não borrar, ou pra tu não tem um lencinho, ou óculos, enfim, não tá afim de que a lágrima corra. Gorda, muito bom. É muito bom. Poderia ficar mais horas e horas aqui, divagando sobre diversos assuntos, temas, só te ouvindo, só te admirando, porque realmente tem muita coisa assim que... Na verdade, também vale uma sessão de psicanálise, né? Vamos combinar. Aqui vai da aula de geografia, psicanálise, filosofia e tudo mais. E a arte, sem sombra de dúvida, que é o teu baita trabalho aqui. Eu fico feliz, porque quando tu me convidou, até pensei, de que eu vou contar? Não sei muito o que contar.
Mas enfim, eu fico feliz, né? Porque é isso. Bom, olha só. A Gorda disse que não sabe muito o que contar. Então, assim, gostou? Compartilha, porque tem muita história para dividir com as coisas que ela nos trouxe hoje, porque realmente não dá para ficar só com a gente. A gente tem que compartilhar com os amigos, com as pessoas do trabalho, com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta. Cadê o meu inimigo? Com o inimigo, que às vezes o inimigo não é aquilo que a gente pensa também. Enfim, tá bom? Então até o próximo Totalks. Gorda, sempre é muito bom te ter aqui agora cada vez mais, tá bom? Amei. Beijão, obrigada. meu amor. Até mais. Até. Até.